Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Eu sou Juliana Zoquete, especialista em acupuntura. E eu sou a doutora Thalita Casarini, farmacêutica clínica. E hoje o nosso tema é desmistificando a hipnose. Aliás, Thalita, pergunta que não quer calar. Você já teve hipnose? Nunca, Ju. Você já foi hipnotizada? Hipnose? Eu também, até porque é um tema que envolve muito mistério, né? Eu lembro quando eu era criança que eu via lá nos programas de palco, do Domingão no Faustão, que o hipnotizador ia lá na plateia, pegava uma pessoa, fazia ela comer a cebola, achando que era maçã. Então é um tema que envolve muito mistério. Mas a gente sabe que existe um tipo de hipnose que pode ajudar muitas pessoas, né, Ju? Sim, que é a hipnose clínica. Aliás, a hipnose clínica ajuda para muitas condições, como ansiedade, depressão, transtornos de sono. E por isso nós trouxemos aqui no Saúde em Diálogo com Vida a hipnoterapeuta, a doutora Stephanie Oliveira, doutoranda em psicanálise e especialista em hipnose clínica, que vai nos falar tudo sobre esse assunto. E será que essa hipnose clínica, ela é segura? Será que ela é perigosa? Será que tem respaldo científico? Eu tô super curiosa para saber tudo isso com a nossa convidada. Mas antes, claro, quero deixar o convite para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse episódio com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. Agora sim, né, Ju? Vamos desmistificar a hipnose? Vamos lá! Aliás, o Saúde em Diálogo começa agora! Stephanie, seja bem-vinda ao Saúde em Diálogo com Vida. Olá, bom dia, meninas. É um prazer te receber aqui, tá? Obrigada, o prazer é todo meu. Sinto-me muito feliz em fazer parte desse momento, estar compartilhando esse dia incrível com vocês. Que legal. Obrigada, gente, por ter aceito o convite. E assim, ó, você é empresária, fundadora e proprietária do Espaço Clínico Borboletar. Você tem uma equipe multidisciplinar lá que acolhe e direciona as famílias. Um trabalho lindo que a gente já teve o prazer de conhecer em outras conversas. E assim, antes de começar a falar sobre essa hipnose clínica, eu gostaria de saber quem é a Stephanie. Ah, que coisa boa, né? A Stephanie é mãe de 2 meninos, Leônidas e Mohamed, que são os amores da minha vida, né? A Stephanie é uma mulher apaixonada pela vida, apaixonada por pessoas, apaixonada pela natureza. Então, tudo que faz com que o meu coração consiga tocar o coração do próximo, levando brilho e leveza, me atrai. Aliás, o seu propósito é lindo aqui, né? O seu propósito é analisar histórias, traduzir emoções e conduzir a aprendizagem. Tudo, coisa que tem que tocar profundamente a sua alma para poder fazer isso tudo com excelência, né? Exatamente. Legal. Eu acredito que para nós conseguirmos desenvolver qualquer tipo de tratamento, né, nós precisamos, primeiramente, nos tocarmos, ter essa troca como seres humanos. Entender que ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas dores. E o meu trabalho como analista é entender, analisar, traduzir e direcionar. Realmente é uma troca de propósitos. Que lindo isso. E, Stephanie, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai hoje falar sobre hipnose. Sim. Né? Então, é um assunto que desperta muita curiosidade. Então, eu gostaria que você começasse a nos falar o que é realmente a hipnose clínica, né? Sim. A hipnose, ela é uma ciência direcionada ao subconsciente. Então, muito se ouve falar que a hipnose ela é direcionada a N coisas, né? Mas a hipnose, ela é uma sugestão. Por exemplo, se eu disser para vocês agora, olhem bem para mim. Não pensem. Eu já tô com medo, Thalita. Não pensem. Não tem cebola aqui não, né? Não tem. Mas não pensem em uma maçã, tá? Uma maçã bem vermelha. Sabe uma maçã que você olha assim, os olhos brilham de tão vermelha que ela é? Não pensem. Já pensaram, né? Como? É isso. A hipnose é isso. Né? É essa sugestão. O nosso subconsciente, ele entende que tudo aquilo que nós temos como estímulo externo e que traz realmente uma emoção, um sentimento imediato, fica registrado. Então, resumindo, né, em suma, a hipnose ela é desenvolvida através da sugestão. Por isso que é importante nós pensarmos de maneira positiva. Sabe quando aquele ditado popular, né, dizem assim, o pensamento é o ensaio da ação. Existem também muitas citações científicas, né, artigos sobre isso, porque realmente
nós sentimos aquilo que nós pensamos. Sim. E se isso acontecer com muita intensidade, nós vamos direcionar as nossas ações. Do mesmo jeito que eu disse para vocês. Não pensem em uma maçã. O que vocês pensaram? Na maçã. Sim. Então, que nós possamos direcionar os nossos pensamentos a questões positivas, porque isso com certeza direcionará a nossa vida. E isso é hipnose. Então seria como se fosse uma programação mental. Exatamente. A hipnose nós podemos também conduzir por uma outra teoria. A hipnose é uma sugestão, certo? Então, como é uma sugestão subconsciente, sabe aquele momento em que nós estamos no celular? Nós estamos lá, né? Na bolha. Na bolha. Perfeito. Nós estamos tão empolgados ali olhando que nós esquecemos de tudo ao redor. Sim. Às vezes alguém nos chama e nós não ouvimos. Nós estamos hipnotizados. Sim. Então, a hipnose é um hiperfoco. É a concentração. Quanto mais focado você estiver, mais hipnotizado você está. E isso que vai trazer benefício. Exatamente. A hipnose é um estágio natural da nossa mente. Muito interessante. E aí, o que eu falei na introdução sobre a hipnose de palco, né, do cara comer uma cebola achando que é maçã, isso realmente a gente vê, né, isso é muito comum, essa cena, ou a cena do relógio balançando na frente da pessoa. Isso é um tipo de hipnose. Eu queria que você diferenciasse a hipnose clínica da hipnose de palco. Bom, a hipnose é uma ciência em comum, tá? Então, nós podemos utilizar em âmbito clínico, com acesso subconsciente para buscar a criança interior, buscar a causa, na verdade, do sofrimento, a origem dos traumas. A hipnose é para isso, é para tirar a pessoa da crise, porque o alívio é imediato. Então, quando nós falamos em hipnose clínica, nós falamos em resgatar emoções que de maneira consciente nós não conseguiremos identificar, encontrar e resolver. Quando nós falamos de hipnose de show, é o mesmo tipo de hipnose, sugestão subconsciente, porém direcionada ao entretenimento. Mas se você perguntar se eu sei fazer hipnose de show, sei, é a mesma hipnose, mas eu não utilizo, porque o meu direcionamento profissional realmente é clínico. Então, a diferença entre a hipnose clínica e a hipnose de palco é a sugestão que é direcionada. E o propósito principal, no caso meu, é transformar vidas. Então, essas de show, quando a pessoa ela faz todo aquele, né? Como que é fisiologicamente, o que acontece no corpo que ela consegue fazer tudo aquilo que você está mandando? Sugestão subconsciente. Sugestão. A hipnose é sugestão. É uma sugestão direcionada mediante a programação que nós temos, implantada na nossa mente desde a nossa infância. Aí eu tenho que entrar num assunto falando sobre a criança interior. A criança que nós fomos até os 8 anos de idade, aproximadamente, é a criança que habitará em nós o restante da nossa vida. Todas as faltas emocionais que nós não tivemos supridas naquele período, nós vamos passar a vida buscando de maneiras diferentes. Então, quando nós falamos, né, as pessoas que estão ali no palco e acabam ali, né, interagindo dentro daquele momento, ela aceitou a sugestão de participar. E ela propôs a realizar aquele momento. Então não tem um segredo, uma mágica, não. Foi feita uma sugestão. Olha aqui pra mim. Isso aqui é uma... Isso. E nós colocamos essa sugestão. E a pessoa, ela cata e realmente ela vai entender aquilo como uma verdade. Olha o poder da mente. Uma vez eu estava lendo um livro que falava assim, que a gente não, o nosso cérebro não entende se a gente está realmente sentindo aquilo lá, se a gente está numa praia, ou se a gente está pensando que a gente está na praia. Se a gente imagina que a gente está numa rua de Paris, o nosso cérebro ele não sabe se a gente realmente está em Paris, mas ele sente que está em Paris. Então é uma coisa assim. Então você quer se sentir bem? Imagina quando falam, pense num lugar tranquilo, né? Porque o seu cérebro vai entender que está lá e vai se acalmar, seu corpo vai se acalmar. Né? Exatamente. Há muitos casos, né? Quando se fala do contexto da hipnoterapia, a pessoa chega com muitas crises, né? Então, a primeira coisa é falar, olha, para, relaxa, respira. Fala, olha aqui pra mim. Respira. Nós estamos aqui agora, olha, tem uma taça.
Momento presente. Isso. Então, eu faço com que ela sinta, com que ela veja, com que ela toque, para ela entender o momento presente. Porque a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Com certeza. Sim, Então, nós temos que cuidar dela com muito carinho. com certeza. Então, voltamos ao ponto de preste atenção como você alimenta ali os seus pensamentos, porque sugestão subconsciente, ela é transformada em atitudes. Você sabe que agora eu estou pensando aqui em algo mais profundo. Pode existir uma hipnose coletiva? Sim. Não é? Porque eu fico pensando agora, nesse momento, que muitas pessoas estão sofrendo uma hipnose coletiva, seguindo padrões, Sim. não é? Sim. E provavelmente estão sendo sugestionadas mentalmente, dia a dia, com informações no seu subconsciente, em rede social, em televisão. Então, fazendo com que uma massa siga um padrão, mas praticamente sendo hipnotizadas, né? Exatamente. É muito importante até essa sua fala, porque realmente é uma forma de hipnose. Né? Então, eu participei de um congresso em Petrópolis no final do ano passado, onde eu fiz no final deste evento uma hipnose coletiva. Legal isso. Focada à criança interior. Então, eu tinha ali aproximadamente 200 congressistas e foi feito um trabalho lindo. E claro que aí eu falei estive à disposição, porque sempre vem as emoções e nós temos que direcioná-las. Então, a hipnose tem que ser um trabalho muito responsável. E quando nós falamos desse contexto, da atualidade mesmo, de mídias sociais, podemos colocar uma parte de poluição, né? Sim, total. Nós temos que falar sobre o autoconhecimento. Por que a hipnose também é tão importante? Porque ela traz esse autoconhecimento. Às vezes as pessoas baseiam a vida ou direcionam a vida focada em comparações. Exatamente. E é o que acontece hoje em dia, a todo momento. A todo momento. E se eu parar e perguntar agora, quem é você? De verdade. Se você não tivesse que contar para ninguém, não tivesse que se posicionar para ninguém, esperar nada. Quem é você, na essência? Muitos não sabem responder. Não sabem responder. Porque pensa tanto no outro, né? Olha tanto para fora. A gente fala muito de autoconhecimento. O desconhecimento de si próprio é Exatamente. imenso. E é muito comum, desde a nossa infância, nós vivermos suprindo sonhos de outras pessoas, dos nossos pais. Aí nós estamos crescendo, do marido, dos filhos. E nós não conseguimos, em momento nenhum, ser quem realmente nós nascemos para ser. A gente não sabe nem sonhar, porque a gente está sempre olhando a vida do outro e sonhando o outro, né? Então, saber qual que é o verdadeiro sonho dessa pessoa, né? Talvez muita gente não vai saber falar, responder. E eu queria saber como é que a hipnose funciona na prática, como é que é esse tratamento, quanto tempo dura. É um trabalho lindo, gente. Falar de hipnose assim, é muito gratificante, né? Bom, a hipnose, existem N profissionais que atuam nessa área, cada um tem a sua metodologia. Então, eu vou especificar aqui a minha. Tá? Então, eu sempre desenvolvo um tratamento. Eu nunca faço sessões aleatórias. Então, a pessoa chega, através de um amigo, através das redes sociais, eu vou buscar entender. Então, o primeiro passo é a avaliação inicial. Então, a pessoa vai chegar no consultório, eu vou querer entender quem ela é, né? O que a trouxe aqui, para entender realmente a origem do sofrimento. Né? Na sessão seguinte, nós faremos uma anamnese. Então, nós vamos puxar todo o histórico de vida. Eu vou querer saber dos pais, da origem familiar, quais são os valores, qual que é o propósito de vida, e muitas vezes a pessoa não sabe. Então, nós vamos descobrindo juntos. Posteriormente, faremos uma sessão de regressão. Qual tipo de regressão? Só saberemos na hora. O que é a regressão? Explica pra gente. Vamos lá. A regressão é uma técnica dentro da hipnoterapia. São técnicas direcionadas a retornar para a origem do sofrimento. Você fica deitadinha lá, como é que é o negócio? Isso, então tem lá o divã. É o famoso divã, gigante. No divã. Sempre quis ficar num divã, assim, ó. Eu vou lá fazer minha hipnose. Por favor, vai acontecer o divã. Então você vai chegar, na sala, fica na penumbra, tem uma luz ali bem baixa, tranquilidade. Tem um aquário que a minha peixinha adora. Que legal. Então aqueles são bem tranquilizantes no fundo, né? O divã, você deita, fecha os olhos e relaxa.
E enquanto você está ali relaxando, eu estarei conversando com você e você vai me respondendo. Então, quando nós falamos a regressão, existe regressão por emoção. Então, suponhamos que a origem do sofrimento dessa pessoa, eu entenda que esteja relacionado à infância ou à gestação, quando estava ainda dentro da barriga da mamãe ali. Eu vou pedir subconsciente, eu quero estar no primeiro momento da vida dessa pessoa em que ela sentiu essa emoção. E a pessoa vai buscar. Então, existe a regressão por emoção, a regressão intrauterina, que é essa, quando retorna à barriga da mãe. Existem diversos tipos, centenas de técnicas de regressão. Então, por isso que é importante ter essa anamnese e essa avaliação antes de fazer qualquer tipo de técnica direcionada, como, por exemplo, a regressão. Porque existe um contexto e eu preciso entender para desenvolver. Claro. Terminamos aí a regressão, entendemos o que aconteceu. Eu vou continuar acolhendo a pessoa, não vou deixar ela ir embora com todas aquelas informações intensas e emocionais. Então, nós vamos entender, olha só, respira, vamos tomar uma água. Agora, vamos analisar as informações que o subconsciente nos trouxe. E olha, eu falo e até me emociono, porque é uma sensação única. Única. Para cada pessoa, você pessoa. deve ter experiências maravilhosas. Assim. Maravilhosas. Tem depoimentos, inclusive, na nossa página também. Tem lá nos destaques, não só de feedbacks, depoimentos de pessoas. Porque é intenso. E a importância do profissionalismo e da constância nos estudos mesmo por parte do profissional. Porque quando a pessoa se deita ali no divã, eu não sei a informação que virá do subconsciente dela, mas eu tenho que saber como direcionar, porque ela está sugestionada. Legal. E após este momento, algumas semanas depois, vem o retorno. Quero que aquela pessoa volte para eu saber como ela está e continuar levando a vida e desenvolvendo a auto-hipnose, porque eu também ensino, de maneira autônoma. Então, eu quero que ela realmente se equilibre e consiga seguir o seu propósito de maneira leve, que não fique dependente ali da terapia. Então, é um tratamento muito direcionado, que envolve de 3 a 4 sessões e que tem um resultado muito efetivo. E quando a gente está hipnotizado, qual a sensação que a gente tem? É uma sensação maravilhosa. Quando você está ali deitado, a sensação é de relaxamento. Parece que você está dormindo, você fica muito relaxado. Em momento nenhum você perde a consciência, você deixa de entender o que está acontecendo. Não. Eu fico perguntando o tempo todo, olha, é dia ou noite? Legal. Tem alguém aí com você? Tem. Sim. Né? Há pacientes que muitas das vezes vêm com um estímulo subconsciente tão grande, ela fala, olha, eu posso parar para tomar uma água? Falo, pode, abre os olhos com calma, peço para a secretária trazer uma água, a pessoa respira e volta. Então, pode voltar, fecha os olhos novamente. Que legal. E tem alguma coisa a ver com espiritualidade, a hipnose? Não. Muito, né? As pessoas acreditam que a espiritualidade é muito ligada à hipnoterapia, mas não tem nada a ver. A hipnose é uma ciência direcionada ao subconsciente. Faz parte ali do sistema nervoso, nosso sistema neural, é sugestão. Nada tem a ver com espiritualidade. Existe até, aproveitando aqui o contexto, né? Vamos esclarecer mais uma coisa. Existe a regressão a vidas passadas, que as pessoas acreditam que tem muito a ver com o espiritismo, né? É o kardecismo. Mas não. Quando nós falamos de regressão a vidas passadas, nós falamos da ancestralidade, de padrões comportamentais ancestrais. Então, a bisavó tinha um comportamento, a avó passou para a mãe passou para a filha, e se você não romper esse padrão, vai continuar aí passando, de geração em geração. Então, essa regressão a vidas passadas não é para buscar um aspecto espiritual, mas são as raízes hereditárias que passam de geração em geração. E muitas vezes nós não percebemos, nós somente aplicamos no nosso dia a dia. E pode fazer a hipnose em qualquer idade? Adulto, velho, criança? Sim. O recomendado é que a hipnose seja desenvolvida com crianças a partir de 8 anos. Tá? Por quê?
porque já tem um cognitivo mais maduro. Uhum. Tá? Eu desenvolvo muito hipnose com criança. Eu sou apaixonada, né? Apesar de atender mais hoje adolescentes e adultos, mas eu não abro mão, né, de atender crianças. Mas para vocês entenderem um pouco mais, quando a hipnose é desenvolvida com crianças, o ambiente tem que ser totalmente lúdico. Então, se vocês forem na sala infantil lá na clínica, vocês verão que tem muitos brinquedos. Então, eu vou com tênis, né? Saio do salto, vou ali com tênis, eu já levo todo colorido. Tudo influencia. Colocamos um óculos 3D, que na verdade está desligado. Mas já começa aí, gente. Esse óculos lúdico é, total, que legal. é de terceira dimensão. O que você está enxergando? Você está vendo um dragão? Tá? Olha, questão. Sugestão subconsciente. De maneira lúdica, nós estamos dentro do console. Então, é diferente de quando é desenvolvido com o adulto no divã. Né? Então, a hipnose ela é desenvolvida com crianças a partir de aproximadamente 8 anos, quando ela já consegue ter esse cognitivo mais maduro, esse entendimento. Adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Temos também um trabalho direcionado a doulas, com a parte de Na hora do anestesia. parto, sensacional. Na hora do parto. Sensacional. Parte ali de anestesia, né? Analgesia, utilizando a hipnose. Eu vi um depoimento de um médico num congresso do ano passado, congresso de saúde integrativa, e ele é um médico que faz hipnose. E ele falou que recebeu no hospital um paciente que já estava ali no fim da vida dele por causa do câncer, então ele só ia lá tomar morfina mesmo para aliviar as dores e voltar para casa. E eu não lembro exatamente da história, não sei se não tinha morfina, eu não lembro o que aconteceu, ou ele quis testar a técnica da hipnose para o senhorzinho. E esse médico testou a técnica da hipnose para um senhorzinho muito humilde. Então, uma pessoa que ele não tem noção do que está acontecendo, de ciência, ele não tem noção nenhuma. Ele conseguiu hipnotizar com a hipnose, aliviar as dores. O senhorzinho voltou para casa. E ele falou que só sabe dessa história, do que aconteceu depois, porque a filha do senhor foi pesquisar o nome daquele médico do plantão aquele dia para poder agradecer ele, porque o pai voltou com uma outra cabeça, com hipnose. Ele usava morfina. Nossa. Como assim, né? Então é uma ciência, igual você falou, é uma ciência que tem muita aplicação, e eu gostei de uma coisa que você falou também. Ela serve para quando a gente está no olho do furacão, assim, tá passando por um problema muito grave, um problema emocional, qualquer problema, e você consegue ali dar um alívio, um respiro para a pessoa, para que ela possa manter, né? Isso a auto-hipnose faz parte do meu tratamento. Porque eu quero que meu paciente, enquanto ele esteja comigo, ele fique bem, mas quando ele esteja ali desenvolvendo as suas tarefas do dia a dia, ele também tem essa segurança. De olha, a doutora me ensinou, tô aqui, tá querendo me dar uma crise. Eu vou até o toalete, lavo o rosto, respiro, já sei o que fazer, estou me equilibrando, está tudo bem. Então é uma segurança. E a hipnose entrou na minha vida através da minha história. Mudou a minha vida. E pela mudança tão grande que ela me trouxe, eu falei, eu preciso levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, todas as técnicas que eu aplico dentro do meu consultório com os meus pacientes, eu já passei por essa experiência. Você tem uma certificação, um master de hipnose, né? Isso mesmo, eu sou uma terapeuta master. E quando eu fiz a minha especialização, inclusive tinham médicos, né? Porque todas as áreas podem, né? Bombeiros, enfim, tinham várias áreas, assim, porque realmente a hipnose, ela, por ter esse acesso subconsciente, ela pode ajudar todas as áreas. É isso que eu ia falar, porque nesse caso desse médico que falou do paciente que tinha câncer, ele também falou de outro caso de um cara fisicamente assim, normal, mas que tinha o sonho de ganhar uma prova de fisiculturismo. E ele falou que conseguiu, com o tratamento médico, claro, os treinos e tudo mais, mas com a hipnose conseguiu fazer esse shift da cabeça dele de eu vou ser campeão. E o cara conseguiu. Então ele serve para questões de saúde, mas também serve para questões até assim, no teu dia a dia, na tua profissão, no teu trabalho, na sua família. Para o seu mental trabalhar a seu favor, né? Porque muitas vezes o nosso mental não trabalha a nosso favor. Ele nos sabota. Sabotador, né? Temos um sabotador. Né? Então a hipnose faz, eu acho que o nosso mental, coloca o mental no trilho. Exatamente. Como no início aqui da nossa entrevista, né, teve a apresentação, Stephanie, empresária, mãe, profissional, proprietária.
As pessoas perguntam muito. Toda mãe. Como que você consegue? Toda mãe tinha que fazer uma coisa. Toda mãe. A gente, inclusive, vai pôr muitas vezes. Porque nós temos que dar as mãos, né? Sim. Nós temos que dar as mãos. E aí, quando nós falamos nesse contexto da hipnoterapia, eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, pensamos que após um dia todo de atendimentos, onde eu analiso pessoas, situações, porém eu não posso colocar as minhas emoções pessoais. Sim. Quando termina o final ali do meu dia, eu tenho que chegar em casa e dar andamento à minha vida de mãe. Sim. Nada mudou. Nada Achando mudou. que continua a mesma coisa. Exatamente. Vida que segue. Então, como eu direciono essa mudança rápida, né, em questão de minutos? Eu tenho um gatilho emocional instalado no meu subconsciente, que é um interruptor mental, que também é uma das ferramentas utilizadas pela hipnose. Então, finalizei os atendimentos do dia. Paro, fecho os olhos, eu respiro. Dá uma digerida. E eu apago. Eu aperto. Sabe quando nós acendemos e apagamos a luz? Eu aperto meu interruptor mental. Vou fazer isso aí comigo. Thalita, bora fazer. Nós saindo daqui. A partir de agora, já fui. daqui. Já coloquei, vocês não colocou, já coloquei. Adorei. E aí são 4 visitas que você já tinha falado pra gente, né? São 4 visitas. Então é assim, é um tratamento com começo, meio e fim. Acho que é importante falar isso para as pessoas, porque dá uma norteada. Não, e o interessante é que as pessoas normalmente têm pressa. Né? Então a hipnose ela vem como uma técnica de solução rápida, né? Que dá um resultado efetivo e para as pessoas que não têm tempo já tem uma resposta positiva. Sabe o que eu queria perguntar? Se existe o risco de você lá na hipnose, você tá tão relaxado assim, você ter dificuldade, o paciente ter dificuldade de voltar. Tipo assim, o paciente tá lá hipnotizado, né, você tá fazendo toda a técnica, aí você fala, vamos, volta, e a pessoa fala, não, tô aqui ainda. Existe isso? Não existe uma dificuldade de voltar. A pessoa ela pode sentir as emoções mais intensificadas, mas é a profissional quem vai controlando. Tá. Então, enquanto a pessoa está ali deitada, relaxando, né, no seu momento de imersão, nós chamamos, ela está em imersão, está relaxada, eu estou ali olhando. O que acontece? O nosso corpo, ele emite sinais. Tá? Então, se a pessoa está muito relaxada, existem impulsos do sistema nervoso involuntários, nas mãos, nos pés. Então, se ali as emoções estão muito intensas, esses estímulos aumentam. E eu sei que eu tenho que diminuir a sugestão. Olha só. Tem uma linguagem não verbal ali. Pelo corpo da pessoa, você consegue sentir para onde você vai. Isso mesmo. Então, olha, está sentindo muito. Então, deixa eu diminuir e entender mais isso aqui. Legal. Então, vamos relaxar mais um pouco. É a habilidade do terapeuta. A habilidade, tem que ter essa sensibilidade, atenção. Tanto que eu sempre faço as sessões de hipnoterapia descalça, para ir liberando, porque é uma troca muito grande. Gerar energia. De energia, porque realmente são sentimentos, emoções que realmente são reprimidos uma vida inteira. Sabe aqueles sentimentos que nós temos escondidinho? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E que às vezes por medo de não ser correspondido, compreendido, nós guardamos. Não adianta, porque nós sentimos. Talvez a grande dificuldade tem muita gente que tem medo de se deixar ver, ser observado como vulnerável, né? Talvez seja a maior dificuldade dessas pessoas terem uma dificuldade de encontrar, de fazer esse tipo de terapia, e o medo de chorar em público, e o medo de não conseguir controlar meu sentimento, de falar uma coisa pensando em outra, é complicado. Isso, por isso que é primordial, uma coisa que eu não abro mão, é o acolhimento. Fundamental, e ter essa certeza, transmitir, na verdade, essa segurança do meu paciente, entender que tudo que aconteceu lá vai ficar lá. Então, dentro da clínica, eu atendo muitos profissionais de saúde, muitos empresários, muitas mulheres, mas também muitos homens que falam, olha, eu não posso transmitir isso, mas eu não estou aguentando, olha, né? Vem pra cá. Tanto que quando você chega na clínica já tem uma entrada direta, uma recepção reservada, para você entrar rápido e as pessoas às vezes nem perceber que você está indo lá. Que interessante. Né? Então tudo bem é milimetricamente pensado lá. Milimetricamente pensado. E é o momento realmente de expor as suas fraquezas e receber o alívio para a alma. Que lindo. E agora nós vamos para a nossa sessão Mitos e Verdades. Você já respondeu algumas coisas, mas a gente faz alguns reforços, né? Sempre é bom. Hipnose é como dormir? Mito ou verdade?
Verdade, é como dormir. É um relaxamento. Você sente a sensação de estar dormindo. Você fecha os olhos ali e relaxa, parece que você está naquele soninho gostoso, sabe? Mas é um sono que estamos resolvendo questões, não é tão assim, isso é É um sono importante. reparador, né? É mais do que reparador, repara coisas lá no seu subconsciente. Adorei. Exatamente. Na hipnose, a pessoa perde o controle. Mito ou verdade? Mito. Ai, graças a Deus, né? Ninguém vai querer fazer isso, perder o controle. Não, é mito. A pessoa o tempo todo ela está consciente, ela só está relaxada, mas ela está ouvindo, ela está respondendo as perguntas que eu faço. Então, em momento nenhum, ela perde a consciência. É um estágio de relaxamento. Apenas pessoas fracas ou sugestionáveis podem ser hipnotizadas. Mito ou verdade? Mito, né? Primeiro que assim, essa fragilidade nós trazemos como um tabu, né? Porque todo mundo tem o seu lado frágil. Na verdade, a hipnose, ela é a sugestão. Então, quem pode ser hipnotizado? Quem quer, quem quiser. Tanto que antes de iniciar o tratamento, eu sempre pergunto, a pessoa deitou lá no divã, né? Eu olho, olha, você quer ser hipnotizado? Ah, começa por aí, né? Se a pessoa falar, não, minha mulher me obrigou a vir, eu falo, então não, você ainda não está pronto, né? Você precisa estar aberto, porque a hipnose é sugestão. Se você não quer ser hipnotizado, nada eu posso fazer por você. Ótimo, já define ali de cara. Exatamente. A hipnose é perigosa e pode causar dependência. Mito ou verdade? Mito. Ela não causa dependência. Ninguém quer ficar tão... Nenhuma mãe quer voltar lá toda hora para dar relacionada. Não sei, eu acho bom nem começar, porque vai que eu quero repetir o plano mensal, né? Então, vamos lá. Dentro do tratamento com a hipnoterapia, então eu farei aí todos os direcionamentos, porém eu também ensino a auto-hipnose. Então não é que exista uma dependência, você terá ferramentas. Com o passar do tempo, né, a experiência, a determinação, leva à excelência, e já vai fazendo parte, vai virar uma programação subconsciente sua. Porque tudo é hábito. Né? Quanto mais nós fazemos e repetimos algo, mais aquilo faz parte da nossa vida. Chega um momento que nós nem percebemos que nós fazemos isso. Então não é que aconteça uma dependência, é o autoconhecimento que acontece. Há casos de que a pessoa termina a hipnoterapia, que é muito breve, muito rápida, e aí o autoconhecimento é despertado e ela queira dar continuidade a essa jornada do autoconhecimento. Então ela vai para a psicanálise, para a psicologia. Tem uma continuidade, se ela Pode, quiser. exatamente, pode ter uma continuidade, mas a hipnose ela é bem palpável, é um tratamento breve. E para finalizar, na hipnose você pode ficar preso naquela situação e não sair mais. Mito. Mito ou verdade? Mito. O profissional conduz. Né? As sessões, como eu disse, são 4, porém pode aumentar. Então, se eu percebo ali que no dia da regressão estão vindo muitos estímulos, muitas emoções intensas, falo, olha, por hoje vamos parar aqui, coloco a pessoa aí, trago nela, né, a imersão, e marco uma próxima sessão, vamos agendar ali de novo para nós darmos continuidade, para que ela possa respirar, relaxar, entender o que aconteceu e continuamos na próxima. Então, não tem esse perigo, porque o profissional está controlando até mesmo a quantidade de emoções que ela consegue liberar naquele momento. Então, não tem como ficar preso ali, não volto mais. Mas com certeza você tem uma transformação ali importante para a sua vida, né? Existe uma transformação nesse processo todo das sessões. Eu adorei, eu fiquei bem presente aqui, sempre quando a gente recebe alguém, a gente é aquela pessoa que fica focada no assunto. Eu realmente fiquei hipnotizada pela coisa que eu posso dizer. Tirei vários ensinamentos aqui e eu acho que você ainda pode contribuir com mais, por quê? Porque agora é a hora da nossa dica de ouro. É aquilo que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, alguma coisa que elas possam ter de mensagem dessa conversa para que elas possam ter alguma transformação na vida delas. Vamos lá? Vamos lá. Eu já quero iniciar esse momento dizendo que autoconhecimento liberta. Para que as pessoas não tenham medo de olhar no espelho. Porque muitas vezes as pessoas criam um personagem para poder se enquadrar dentro de um contexto em que ela acredita que esteja posicionada dentro da sociedade por algum motivo.
Mas independente de qualquer coisa, o que faz realmente você ser único é a sua essência. Então o autoconhecimento liberta. Olhe realmente no espelho, veja a maravilha que você é e lembre-se que mesmo em bilhões de pessoas no mundo, planeta, não existe mais ninguém como você. Somos únicos, Que né? lindo. Muito lindo. Muito obrigada, viu? Que conversa deliciosa. Que bom que a gente tenha você para poder contribuir nesses pilares do Saúde em Diálogo Convida, que é falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, com esse pano de fundo de autoconhecimento, né, que a gente sempre fala aqui que é tão importante. Agora um recadinho para você, se você também ficou hipnotizado nessa conversa, assim como eu fiquei, aproveita para já curtir esse episódio, comentar, compartilhar com as pessoas que você acredita que possam se interessar por esse assunto. A gente espera realmente fortalecer a nossa comunidade. E aqui fica o nosso obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.